Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Cristina Pinto Dias, Secretária de Estado da Mobilidade. O tema deste episódio é Que Mobilidade para Portugal? Seja bem-vinda. Começo por perguntar, partindo de uma premissa, porque por vezes quando olhamos para Portugal fica a ideia de que existe uma pluralidade de visões autárquicas e não só, sobre aquilo que deve ser feito em relação à mobilidade. É justo dizer que há esta diversidade de visões em relação à mobilidade? Muito boa tarde, Luís. Obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui e partilhar aqui a nossa visão para a mobilidade. Já lá vamos à capacidade ou à intervenção que cada entidade deve ter dentro da mobilidade, mas qualquer que seja essa intervenção, há um elo que nos liga quando fazemos mobilidade, que são as pessoas. Nós unimos pessoas, nós levamos as pessoas de casa para o trabalho, para a escola, para o infantário, para os centros de saúde, tribunais. A mobilidade liga estas pessoas e depois terá-la de volta à casa. É isto que estamos a falar quando falamos de mobilidade. Conectar pessoas, aproximar pessoas, encurtar distâncias. E eu diria que, para dar aqui um enquadramento e respondendo à sua questão, que nós temos em atenção, nomeadamente a política que estamos a levar a cabo pelo 25º Governo, a Agenda Transformadora para a Mobilidade, tem duas ou três premissas que tem que considerar cada dia que toma uma decisão de política pública para fazer acontecer melhor serviço para as pessoas. Desde logo, e não podíamos deixar de contemplar aquilo que são as orientações vindas da Comissão Europeia. Nós estamos, eu digo muito frequentemente, na década mais exigente no que à mobilidade diz respeito. Ela neste momento é um epicentro da confluência de 3 transições em curso e em simultâneo: transição digital, transição ambiental e a transição energética, e a mobilidade está no centro destas 3 transições, o que nos traz desafios acrescidos, ou seja, nós temos o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, para cumprir, com metas muito ambiciosas. Nós temos que reduzir a descarbonização em 55% das emissões de CO2, por exemplo, e temos que introduzir no mix de consumo energético 29% de energias renováveis, hoje são 9%. Ou seja, o transporte e a mobilidade têm aqui a maior cota de responsabilidade no estado da arte, digamos assim, do que temos de poluição hoje em dia. Os transportes são responsáveis por 28% das emissões e 35% do consumo de energia final. É muita responsabilidade e é aqui que nós temos que trabalhar para aliviar e dar cumprimento às metas que temos que fazer até 2030. E há quem diga até que essas metas são demasiado ambiciosas para o contexto atual. É verdade. E, portanto, estamos a trabalhar todos os dias para garantir que fazemos o nosso melhor para alcançar essas mesmas metas. Então, vamos descer àquilo que eu costumo dizer o país de contrastes demográficos e geográficos. Ou seja, o nosso ponto de partida, ou a nossa realidade atual, fruto dos censos que aconteceram em 2021, por comparação ao de 2011, o que é que mostram? Que o transporte público está a perder cota modal e o transporte individual a aumentar. Ou seja, 14% das nossas pessoas anda de transporte público, mas 66% das nossas pessoas andam em transporte individual. O ideal seria ao contrário, não é? Obviamente, Luís, é exatamente isso. Em simultâneo, o que é que nós temos também? Que 88% das nossas pessoas estão concentradas em 40% do nosso território e 12% das nossas pessoas dispersas em 60% do nosso território. O que significa que a política pública de mobilidade não é uma receita única.
que se aplica a todo o país. E aqui entra aquilo que bem dizia, que é as diferentes forças ou as diferentes entidades com responsabilidade na mobilidade terem que trabalhar em conjunto no sentido de garantir um alinhamento para que o país como um todo possa dar cumprimento às ditas metas de descarbonização. O que é que nós queremos objetivamente? Ou trabalhamos todos os dias para isso? Uma mobilidade, e esta sim transversal para o país inteiro, que seja segura, obviamente, que seja uma mobilidade integrada, enlaçada, como eu lhe costumo dizer, e aqui o enlaçado é a lógica dos diferentes modos de transporte, confluírem em terminais e interfaces que sejam de extremo conforto e qualidade oferecida às pessoas. É isso que vai trazer mais pessoas para o transporte público, que seja inteligente digital no sentido que usa as tecnologias para melhor servir, e estamos a falar da bilhética, que seja inclusiva, e aqui estamos a passar muito na forma como as pessoas com necessidades especiais chegam e usam transporte público, e aqui temos um desafio maior, nomeadamente nos metropolitanos, que temos acessos muito condicionados, mas que estamos a trabalhar para resolver isso também, seja sustentável, obviamente, e aqui no ponto de vista económico, social e ambiental, e próxima. E aqui entra de novo trabalharmos com políticas públicas muito direcionadas para os territórios de baixa densidade. No final do dia, como dizia bem, nós queremos é trazer pessoas para o transporte público descarbonizado e fazê-lo com uma justiça e equidade social em que ninguém fique de fora. A pobreza de mobilidade já é um conceito assumido na União Europeia, portanto houve uma recomendação da própria Comissão no passado maio de 2025 em que dizia que todo o cidadão tem que estar para a mobilidade, com equidade, com acessibilidade e com comportabilidade, ou seja, ter dinheiro para poder pagar o custo da sua mobilidade. E este é o drive que está todos os dias na minha mesa, na mesa do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, sim. A disparidade territorial que falou, em termos de população, mais no litoral do que no interior, leva a que muitas vezes, quando pensamos nas questões da mobilidade, pensamos em Lisboa e no Porto, e elogiamos muito os acessos que são possíveis, mas depois, assim que se partilha qualquer mais-valia desta mobilidade nestas zonas urbanas de maior densidade, há sempre alguém que, com toda a razão, vai dizer sim, mas nos territórios de baixa densidade nós temos um autocarro ou um comboio que passa por dia. Como é que se minimiza esta disparidade? É exatamente isso em que estamos a trabalhar. Primeiro, tomar consciência de que o problema existe. E nós não temos nenhuma dúvida que é assim, o diagnóstico está feito, conforme partilhei. E agora, como é que se vai mitigar isto? Desde logo, e tendo presente o que aconteceu em 2015, saiu uma lei, a Lei 52 de 2015, que descentralizou a competência de gerir territórios nas autoridades de transporte, entenda-se comunidades intermunicipais, as célebres CIM, as próprias áreas metropolitanas, outra comunidade de transporte, podem ser municípios. Portanto, estas três entidades, que globalmente se chamam autoridades de transporte, são elas, e bem, quem tem a responsabilidade de desenhar os seus planos de mobilidade. E assim surgem os planos de mobilidade urbana sustentável, os benditos PMUs, que é um instrumento crucial de obrigar os autarcas, os decisores de mobilidade a pensar de forma integrada que mobilidade precisa este território, que mobilidade vou oferecer neste território. Este é um primeiro instrumento. Diz-me bem, mas isso não tem que ver com a sua decisão direta. Não tem que ver. Portanto, o desenhar o plano são as autoridades de transporte, os municípios, que o fazem. Nós aqui estamos a ajudar com um apoio de cerca de 3 milhões de euros para que ninguém possa ficar excluído de fazer o seu plano por escassez de financiamento. Isso por um lado. Por outro lado, garantimos também um guião orientador com as melhores práticas europeias, no sentido que possa ser uma inspiração para que os territórios possam acomodar para a sua realidade concreta. Isto em termos gerais. Em termos concretos, o que é que nós temos e que temos que intensificar? Como dizia bem, eu não posso ou não devo, o dinheiro dos contribuintes não chega para eu levar 1 metro aos territórios onde tenho 12% de população. Essa não é a solução sustentável para fazer mobilidade nesses territórios. O que é que eu tenho de fazer? Eu tenho normalmente um transporte que se chama transporte regular, que os municípios pagam aos operadores para o fazer todos os dias. Muitas vezes o transporte regular coincide com o transporte escolar e aqui começa um problema em que, e posso lhe dizer, Luís, estamos no século XXI e eu tenho meninos
meninos que não podem ficar à tarde para jogar futebol ou para aprender piano porque depois não têm transporte para voltar para casa. E esta é uma realidade e isto para mim é pobreza de mobilidade e, portanto, vamos trabalhar com tipo todas de as exclusões, nossas não é? forças para combater esta pobreza de mobilidade que existe e é real. Como é que isto se faz? Pergunta bem. Vamos complementar este transporte regular escolar com um transporte a pedido e um transporte flexível. E, portanto, aqui, apesar de parecer mais uma componente de custo que vem para os nossos autarcas, verdade, e já lá vamos como é que ela é financiada, é também, na minha perspectiva, uma fantástica oportunidade para as novas tecnologias poderem ajudar a fazer este dito transporte flexível e a pedido. Ou seja, se na minha rotina de voltar a casa eu passava na farmácia e no hospital, eu vou ter que passar na farmácia e no hospital, mas se não houve nenhum pedido para a farmácia e nenhum pedido para o hospital, então o menino pode ir diretamente para casa. E isto, a inteligência artificial e a recolha de dados pode ajudar perfeitamente na maximização da utilização deste transporte que está a ser feito. Quando dizia que houve uma descentralização desta responsabilidade de fazer mobilidade para as autoridades de transporte, ela foi associada a um envelope financeiro, e agora vou dizer o número. Este ano, 2026, 449 milhões de euros. É muito dinheiro que os contribuintes estão a pagar, que não está a ir para outros fins, é de saúde, para a educação, está a ir para a mobilidade, para garantir que pobreza de mobilidade não acontece. Vamos trabalhar no sentido de que no próximo podcast lhe possa dizer que já conseguimos algumas conquistas a este propósito. Sim. Fica já convidada. Relativamente aos números que apresentou no início, falava de uma tendência, eu diria quase cultural em Portugal, da utilização excessiva do automóvel em detrimento de transportes públicos. Acontece que o próprio Estado, ou se quiser as entidades governativas, nos últimos anos têm investido ou reinvestido outra vez na ferrovia, mas houve anos em que a ferrovia esteve um bocadinho abandonada. É uma opção estratégica na sua visão, este retomar da importância da ferrovia? Absolutamente. Na minha visão, na visão do governo, nós estamos, eu neste momento tenho só na minha Secretaria de Estado, e eu não tenho infraestruturas, a componente de construção de infraestruturas, salvo nos metros, Lisboa, Porto, Mondego, 6 mil milhões de euros estão a acontecer. Neste momento está, eu diria que a acontecer uma revolução dentro do transporte público e com metas muito concretas que falarei mais à frente. Ou seja, nós estamos a fazer uma expansão das redes de metro, nós estamos a comprar comboios novos para o próprio metro, nós estamos, e já aqui foi neste podcast também pelo Presidente da Transtejo referido, fizemos uma aquisição de 10 navios 100% elétricos para nos fazer a travessia do Tejo, fantástica por sinal, e sim, nós estamos a fazer um investimento como não há memória na ferrovia, resultado de longos e prolongados anos de desinvestimento, para além da infraestrutura que está a ser renovada e, como disse, não é da minha tutela, mas está a acontecer, estamos a fazer um investimento só para material circulante, incluindo já, e também vou falar nisso, da alta velocidade, de 1,8 mil milhões de euros. Isto para um país como Portugal é um esforço muito expressivo. Portanto, infraestrutura, material circulante, vamos, e já foi anunciado pelo Sr. Ministro no dia 22 de janeiro, fazer uma alteração na própria forma de fazer o negócio ferroviário, ou seja, vamos abrir finalmente o mercado a subconcessões e vamos, e já dotamos a empresa para isso, avançar de forma muito séria e profissional no mercado da alta velocidade. Portanto, já foram aprovados cerca de, vamos simplificar, 600 milhões de euros para comboios de alta velocidade, o que prefaz o 1.8 que eu disse em cima. Já lá estão os 600 milhões referentes à alta velocidade, e isto vai, só o facto da CP poder ter e servir os clientes com alta velocidade vai obrigá-la a redesenhar toda a rede convencional e, portanto, estamos num momento absolutamente fantástico e é um privilégio, porque eu sou quadro de caminhos de ferro, portanto, está no sangue este mau transporte e poder agora, nesta perspectiva, acompanhar este salto gigante que vai tão bem servir as nossas pessoas que tanto merecem. Quando fala em alta velocidade, fala na ligação a Madrid, na ligação ao Porto, porque há muitos estudos que comprovam que a mais-valia económica
está essencialmente focado na ligação Lisboa-Porto, Porto depois para a Galiza. Certo, nós vamos, tal como já foi anunciado no âmbito das infraestruturas, numa fase inicial Lisboa-Porto, e é aí que eu estou muito focada. Sim, vai haver ligação a Madrid, sim, vai haver ligação para Galiza também, mas a primeira fase vai ser um Lisboa-Porto. Sim, 1h15, o que é absolutamente extraordinário. Dá para morar no Porto e vir trabalhar em Lisboa. Sobre outra... Porque vem de comboio descarbonizado. Claro. Outra questão, e os temas são tantos, e esta área de facto tem ganho aqui uma expressão extraordinária. Absolutamente apaixonante. A questão do tarifário único nacional vai ser uma realidade quando? Porque nós temos, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, um passo único, acessível, penso eu, muito competitivo para a gestão familiar das finanças, mas um tarifário único é possível? Nacional, obviamente. Certo. Antes de chegarmos ao tarifário, eu tenho um problema bem maior Que é? para resolver, que é a integração do próprio sistema de bilhética. Ou seja, neste momento nós temos um sistema informática de bilhética em Lisboa, tenho um outro sistema no Porto, um outro sistema no cimo do Tâmega. Não casam todos uns com os outros. Ora bem, disse a palavra lapidar, não casam. Daí que eu, nas minhas últimas intervenções, e já me estou a repetir, mas tem sido realmente verdade, eu tenho dito que a palavra passe do ano 2026 é integração. Integração que passa pela uma integração física, em que os operadores e os modos a comunicarem entre si, tem que ser uma integração de horários, uma integração de informação em tempo real. Não é aceitável que uma pessoa tenha 5 apps, uma para andar de comboio, outra de metro, outra de transtejo. Não é possível. Ela quer olhar uma só vez para o telefone e ver como é que está. E a que horas tem o próximo autocarro ou o próximo até da utilização absolutamente. do Se eu quero trazer público. pessoas para o transporte público, eu tenho que as convidar de Tem que tapete facilitar. vermelho. Tem que facilitar. Venha para o transporte público, vai ser bem servido. Precisamente. E Isso outra... passa também pelo cumprimento de horários, ou essencialmente pelo cumprimento de horários e o conforto, etc. É verdade, Luís, é verdade, mas nós estamos sempre a falar numa infraestrutura envelhecida por um lado, de material circulante que há muitos anos não é Décadas. renovado por outro, e portanto, tal como eu, que já tenho aqui alguma idade, começa a dar os primeiros sinais que precisa de vez em quando ir à manutenção. Vai atrasar. Muito bem, mas o passageiro, o que nos diz nos inquéritos que são feitos, ele até aceita que haja atraso. Tem é que ser avisado de qual o valor Para do atraso organizar a sua vida. para organizar a sua vida. Eu já não vou apanhar o barco, eu vou de comboio. E está tudo bem. Não pode ir à aventura. Não pode chegar à paragem e ficar pendente de uma O hora que... transporte público não pode ser, o conceito que se usa muito hoje na restauração, não pode ser uma experiência. Não pode ser. Isso tem que ter previsibilidade e fiabilidade. Claramente, é isso mesmo. Mas isto para voltarmos à conversa da bilhética. E nesta integração há que fazer uma integração de bilhética e é exatamente isso que estamos a começar a trabalhar. Neste momento temos uma entidade que ganhou novas competências, nomeadamente para nos ir trabalhar esta integração de bilhética. A partir do momento que, em termos de ferramenta tecnológica, as coisas falam a mesma linguagem, então é muito fácil depois eu trabalhar os tarifários e quem sabe poder ter um bilhete único para o país inteiro. Vamos ver. Não esquecendo que hoje já temos o passe ferroviário verde, 20 euros, país inteiro, mas de ferrovia para quem é servido por ferrovia. Até ao momento, mais de 900 mil assinaturas vendidas, qualquer coisa como inimaginável quando tivemos a aventura de lançar este grande título de transporte que veio e de encontro àquilo que me dizia inicialmente, de encontro à visão de que as pessoas estão muito mais despertas para a sustentabilidade do transporte, haja oportunidades e elas aderem e usam, que é o caso do comboio, que teve aqui uma dinâmica, uma reinvenção de si próprio, com este título Passo Ferroviário Verde. Uma curiosidade que eu tenho é como é que é a relação entre o governo e as áreas metropolitanas no que diz respeito à definição de políticas de mobilidade. Ou seja, as coisas e as ideias e as metas vêm da União Europeia, da Comissão Europeia, como queira, chegam ao governo, há uma definição de um programa, mas depois há aqui outro tipo de prioridades autárquicas, ou seja, ciclos eleitorais, conhecimento das populações, às vezes falta de coragem em aplicar algumas destas metas ambientais, outro tipo de métricas. Como é que essa diplomacia é exercida? Vamos lá. Primeiro, termos uma mobilidade sustentável não é um destino, é um caminho, e esse é o nosso caminho.
E aqui há um alinhamento total, com quer com as áreas metropolitanas, quer com as CIM, as autoridades de transporte. Estamos todos muito focados, o que é já um grande avanço. Há um alinhamento dos macro-objetivos. Depois temos que ter aqui, por muito vontade que eu tenha de saltar para o terreno, há esta descentralização de competências. Agora, por exemplo, TML, que faz a gestão integrada da área metropolitana de transportes na Grande Lisboa. Há uma proximidade, estamos em diálogo permanente, fazem muitas palestras que querem a minha intervenção. Coloquei-os precisamente a esta entidade, porque agregadora dos vários operadores da área metropolitana de Lisboa, a fazer, e dizem-me, Sr. Secretário de Estado, até junho estará, portanto fica aqui registado, a integração da informação em tempo real dos diferentes operadores. Parece-me fácil fazer. Como é que ainda não estamos a oferecer isso às pessoas? E, portanto, isto para mostrar que, quando é possível, há uma proximidade e até um entrosamento muito simpático desta relação, sempre com a consciência de que a descentralização aconteceu e eles são a autoridade de transporte e com isso não haja nenhuma dúvida. Sempre que podemos, apoiamos e ajudamos, obviamente. Uma pergunta muito concreta. A expansão do metro de Lisboa e do Porto, que timelines é que nos consegue dar? Que objetivos é que existem? Ora bem, temos timelines, obviamente. Se calhar fazer aqui uma partilha que é fruto de um PRR que tinha que ser executado com um prazo muito curto. Talvez a programação da execução das obras tenha sido demasiado ambiciosa. Desventrar a cidade de Lisboa no seu subterrâneo é uma aventura. Por muitos testes e análises que todos os técnicos especialistas façam, há sempre surpresas quando começamos a escavar, tão simples quanto encontrar ossos. Quando encontra ossos, para a obra, o tempo que os arqueólogos entendam necessário para dar a autorização de que a obra continue. Podemos estar a falar de 8, 9 meses. Isto para dizer que houve aqui uma ambição que eu considero generosa, de par com adversidades que não foram contempladas. Portanto, a linha vermelha está atrasada, obviamente. Neste momento eu diria que 28, 30. Linha violeta, Odivelas-Loures, estamos com a situação na Comissão Europeia, portanto foi levantada um inquérito, uma averiguação sobre o concurso e os concorrentes, etc. E neste momento Portugal nada pode fazer antes de a Comissão concluir as suas análises com os players intervenientes, que não tem que ver com o Metro de Lisboa, é mesmo com o consórcio vencedor, e portanto estamos a aguardar. Estes são os timings para Lisboa. Linha circular, portanto, amarela e verde, no início de 2027, no primeiro trimestre, depois convido a fazer a viagem inaugural. Está aqui, fica a promessa. Muito obrigado. Desde que eu posso levar a bicicleta? Pode, com certeza. Movimento em Lisboa. Mais, Luís, não só podem ser transportadas bicicletas, como têm lugar dedicado às cadeiras de rodas. Portanto, tudo isso está pensado. Será com gosto que transportaremos a sua bicicleta. Uma pergunta muito informal. Quando viaja pelo país e percorre as cidades, em termos de mobilidade, fica satisfeita com aquilo que vê? É uma pergunta difícil. Não digo como se movimenta, porque tem a facilidade de poder movimentar-se de outra forma. Mas se quer saber, gosto muito de fazer as minhas viagens de transporte público no meu anonimato. E serve para perceber como é que no terreno as coisas estão? Fundamental, fundamental. Mais do que isso, nós temos 21 CIM, comunidades intermunicipais, mais 2 áreas metropolitanas. E eu tenho dedicado com convicção que os territórios de baixa densidade são aqueles que requerem mais a minha atenção. Os outros estão sempre sob o holofote, até dos mídias, não precisam de muita atenção. Então comecei a minha viagem pelas CIM, primeiro as 100% de baixa densidade populacional, e depois fui andando e agora estou a começar a chegar, portanto já fiz 15, 16, vou agora em abril retomar e portanto eu estou a ir ao terreno a todas as comunidades intermunicipais. Com isto já corri 153 municípios e as realidades são muito diversas, efetivamente. Gosto de que vejo
independentemente do que eu gosto ou não gosto, dá-me a consciência ainda mais afincada do muito trabalho que eu tenho pela frente para fazer, para que aquele menino, e isso é de facto a minha bandeira, possa ir ao piano e ao futebol antes de ir para casa. E isso é a minha missão neste momento, sim. Falou de alguns pilares sobre a questão da mobilidade, falou da transição energética. Pergunto-lhe, quando olhamos para a mobilidade elétrica, coloca-se já no horizonte e não é assim uma realidade, ou não é ficção científica, se quiser, é uma realidade muito próxima, a questão da equação eletrificação ou hidrogénio. A rede de carregamentos elétricos é suficiente, na sua opinião, nesta altura, para que mais pessoas possam optar por veículos elétricos, ou há que começar já, de facto, a olhar para o hidrogénio? Bom, o que é que lhe posso dizer relativamente às fontes de energia, que não é a minha tutela, portanto é da área da energia. Dizer que na mobilidade nós recebemos a energia mais verde quanto verde ela esteja no mercado para ser comprada. Se é hidrogênio, se é elétrico, é o que for. O que for mais verde é aquela que entra nos nossos transportes, nos nossos veículos. Sim, nós temos um AFIR, o Regulamento Europeu, que veio revolucionar, digamos assim, a mobilidade elétrica. Com gosto conseguimos fazer uma primeira abertura ao mercado, que foi precisamente o mercado da mobilidade elétrica. Saiu o ano passado o nosso diploma, que vem acabar com o monopólio da mobilidade elétrica e, portanto, trazer mais flexibilidade. O utilizador não precisa ter um contrato previamente estabelecido. Amanhã vou andar com o carro elétrico, deixa eu ver se eu tenho um contrato. Não, pega no carro e vai, não tem que se preocupar. E, portanto, como eu costumo dizer, a mobilidade elétrica, o que nós pretendemos com este diploma é que ela compare àquilo que é ir abastecer a uma bomba tradicional, não vou dizer de combustível, porque isso já é muito poluente, mas a facilidade e a disponibilidade e a segurança que damos às pessoas. Vão de carro elétrico e vão ter o posto de carregamento para abastecer sem grandes preocupações maiores de estar ligado ou não estar ligado, ter contrato ou não ter contrato. Foi nesse sentido que caminhamos e, portanto, o mercado está liberalizado, está a ter uma grande aderência, os postos de carregamento ultra rápido cresceram muito rapidamente após a publicação do diploma e penso que é por aqui que vamos e também esta componente vai ajudar no bolo global que é a descarbonização da mobilidade, claro. Quando falamos de mobilidade, temos falado sempre muito com o foco colocado nas pessoas, nos cidadãos, na tal criança que não vai ao futebol ou não vai ao piano, mas por vezes esquecemos de falar das empresas, da logística, que beneficiam muito da competitividade que podem ganhar se tiver uma mobilidade mais eficaz. Como é que se casa esta, e repito a expressão do casar, mas como é que se casa estas necessidades dos cidadãos, dos privados, com as necessidades das empresas? Muito bem. Obviamente, quando estamos a falar de mobilidade, estamos a falar de mobilidade de passageiros, estamos a falar de mobilidade de mercadorias. Quando estamos a falar de mobilidade de mercadorias, o objetivo mantém-se, descarbonizar. Nesse sentido, e no nosso primeiro pacote de medidas que foi apresentado pelo nosso Ministério, pelo Ministro Miguel Pindeluz, fizemos o pacote de mobilidade verde, que tinha um requisito fundamental, que foi apoiar os operadores ferroviários de mercadorias em 9 milhões de euros ano, durante 5 anos, precisamente para retirar caminhões da estrada, portanto, reduzir sinistralidade, congestionamento, poluição e compensar cada tonelada que anda na ferrovia em menos um conjunto de custos externos. Desculpe o jargão, mas quer dizer isto mesmo, portanto, custos que são gerados e ninguém paga por eles, e nós internalizamos esses benefícios no modo ferroviário. Simultaneamente, e não menos importante, é também a logística urbana. É muito importante haver o descongestionamento das cidades, fruto das cargas e descargas e todo o calvário que quem não já viveu, querer passar e não consegue porque está um carro a descarregar. E para as próprias empresas. Isso mesmo. Portanto, estamos aqui apoiamos o Grande Porto e o Grande Lisboa, os dois municípios designadamente, com projetos piloto,
para fazer uma melhor gestão do espaço de cargas e descargas, precisamente. Entrando aqui com inteligência artificial, gestão de tempos, enfim. Portanto, ideias que possam servir de benchmark para o resto do país a seguir neste caminho, sempre com a mesma preocupação, servir melhor. Relativamente a apoios às empresas também, demos no âmbito do Fundo Ambiental, que nós somos um transmissor, ele vem do Ministério da Energia e Ambiente, Ambiente e Energia, melhor dizendo. Estivemos a apoiar a aquisição de veículos 100% elétricos, desde veículos de carga, ligeiros, bicicletas de carga, e também veículos ligeiros passageiros, que não disse há pouco. E, portanto, esta é uma forma, e é possível, que o Governo tem de intervir num mercado, mercadorias, que é absolutamente liberalizado. E, portanto, de par com isso, obviamente, há, eu diria, um pilar transversal, que é trabalharmos na moldura legal e fazendo diplomas e ajustando a nossa legislação no sentido de facilitar a modernização, a inovação e a competitividade das nossas empresas, obviamente. Para terminar, que metas é que gostava de ter atingido nesta área no final do seu mandato, ou deste mandato? Já escrevi, portanto penso que não lhe vou dar nenhuma surpresa, mas se eu estou com 6 mil milhões de investimento no transporte público descarbonizado, se eu estou a investir em tarifários, 449 milhões, o tarifário para os jovens que... Portanto, os jovens até 23 anos já não pagam a título de transporte público. Alargamos, antigamente era só estudantes, agora são todos os jovens. Alargamos também o Circula.pt, que é um título de transporte para as pessoas mais carenciadas, com desemprego de longa duração, ou mesmo com necessidades de saúde específicas, mais acentuadas, que as limita de trabalhar. Se estamos a investir, quer na oferta, quer na procura, via tarifários, creio que, e vamos daqui a 2031 cá estaremos, eu penso que não estamos a ser muito ambiciosos quando os censos de 2031 forem de novo elaborados, porque se fazem de 10 em 10 anos, nós conseguirmos alcançar uma cota modal de transporte público de mais de 20%. Esse é o nosso propósito. Cristina, muito obrigado. Foi um gosto. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Telehouse, a identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco e volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.